Passo número 3, análise de função. Bom, onde que esse nosso passo número 3 está conectado? Ainda ele está conectado na análise do sistema. Então, nós fizemos o passo 1, que era o planejamento, a preparação. Depois, nós partimos para o passo 2, que era a análise da estrutura de sistemas, subsistemas e componentes. E agora nós vamos analisar a função desse sistema, desse subsistema e desse componente, descrevendo justamente o que cada um representa para essa nossa integração como um todo do produto. Então vamos lá. O que nós precisamos entender como propósito desse passo número 3? O primeiro deles é que o propósito dessa etapa é desdobrar quais são as funções do produto ou também, aqui eventualmente, do processo. Nós precisamos dizer qual é a função, o que aquilo faz, o que aquilo representa de execução para o nosso produto. E aí nós vamos ter aqui algumas variáveis, algumas sugestões para dizer isso. Nós podemos pensar, como o próprio FEMEA diz, que é possível dela analisar por meio da descrição de árvore de funções, ou seja, nós desdobramos aquele produto em sistemas, subsistemas e componentes e nós vamos dizer o que o sistema faz, qual é a função do sistema, qual é a função do subsistema e qual é a função daquele componente. Nós também podemos analisar pelo outro modelo que é o formulário de análise de função ou o diagrama de parâmetro ou o diagrama P. E aqui nós vamos avaliar qual é o aplicável naquele momento. Lembrando sempre qual é a expertise da equipe. O que a equipe conhece? Ela trabalha com árvore de função, ela conhece do sistema, subsistema e componentes, as funções de cada um deles, ela trabalha com diagrama de parâmetros. E lembrando que é uma análise qualitativa. A equipe precisa ter a sua experiência, precisa ter o seu know-how para dominar essa análise. Então, o que eu vou sugerir aqui? Que primeiro a equipe avalie justamente qual é a sua experiência para trabalhar. E aí depois, finalizado essa análise, ela foque em um desses tipos, ou análise por árvore de função, ou também analisando pelo formulário que é o diagrama P. Vai de cada equipe. Existe uma melhor ou existe uma mais fácil? Na verdade, não existe. Existe aqui o grau de experiência, o grau de maturidade dessa nossa equipe em análise. E aí, seguindo, definido esse ponto, nós precisamos entender agora o desdobramento de funções do cliente com os seus requisitos associados. E aí, finalizado esse desdobramento, quais são as associações dos requisitos ou as características para as funções. E finalizado esse ponto, essa associação desses requisitos, nós precisamos entender sempre a colaboração entre as equipes de engenharia. Finalizado essa nossa etapa 3, nós formamos uma base. Assim como nós recebemos da base da etapa 2 para a etapa 3, aqui a etapa 3 forma um passo para a análise da falha. Então, nós definimos esses componentes, a estrutura, agora nós analisamos as funções dessa estrutura e nós vamos pensar no próximo ponto, no próximo passo, essa nossa parte de falhas. Então, a análise de falhas seria o nosso quarto passo. Focando no nosso terceiro passo, aqui, que é essa nossa análise das funções do sistema, do subsistema e do componente. Exemplo, função do produto. O que é função? O que é função? Função ela é entendida aquilo que descreve o que se chama da relação entre a entrada e a saída. O que aquele componente, aquele sistema ou aquele subsistema ele deve fazer? Qual é a tua função ao longo do produto? Qual é a função desse eixo? Qual é a função desse rolamento? Qual é a função dessa estrutura em geral? E aí nós precisamos pensar o que faz como entrada, faz uma alimentação, o que ela vai fazer como função, a sua transformação e o que essa função vai entregar como um elemento de saída. E aí nós precisamos também, o primeiro ponto, agora um segundo ponto, que essa função ela pode ser e é muito recomendada pelo manual do FEMEA, que a função seja descrita num verbo no infinitivo, mais um substantivo e algum elemento técnico, algum dado técnico. Por que essa estrutura que o FEMEA recomenda? Porque ele
prioriza uma análise objetiva, ele prioriza uma análise técnica que seja restrita e diretamente relacionada ao que se está estabelecendo no escopo. Não precisamos aqui pensar em um texto, mas nós precisamos entender que a representação da função ela é posta nessa nossa estrutura. Um verbo no infinitivo mais algum substantivo ou alguma informação técnica para ser estruturada. E aí, um exemplo ou alguns exemplos pode ser: qual é a função? A função é entregar energia, a função é conter fluido, a função é permitir a fixação, a função é resistir esforços mecânicos. Então veja que esse detalhamento de função, ele descreve justamente o que aquele sistema, o que aquele subsistema, o que aquele componente, ele deve fazer, o que ele deve executar por meio de uma entrada e entregar algo por meio de uma saída. Então, pensado esse nosso elemento, nós temos uma entrada nessa nossa função. E essa entrada, o que ela representa aqui para nós? Ela pode ser o que se denomina, o que se deseja, nós desejamos inserir para obter um resultado. Então, alguns exemplos aqui podem ser, ele pode ser uma energia, pode ser uma entrada de energia, pode ser uma entrada de um material, pode ser entrada de algum sinal. Então, nós tendo essa leitura de entrada, essa função vai transformar em uma saída. E essa saída justamente é o resultado que nós temos baseado nessa entrada. Veja você que se a entrada for ruim, essa função, por mais que ela execute esse trabalho, ela vai fornecer uma saída ruim. Então nós precisamos pensar muito bem nessas entradas, nessas saídas e nessa função, que é essa transformação, o que ele deve fazer. Então, se nós pegarmos um exemplo aqui do diagrama de parâmetro, diagrama P, como uma análise, aí saindo, então primeiro era de função e aqui é o diagrama P, só para você avaliar o comparativo de um e de outro. Se nós pegarmos o motor do levantador do vidro, o que ele tem como uma entrada? Ele pode ter uma parte que é de energia, pode ser uma tensão, pode ser uma corrente. Só que o que ele tem também nessa nossa entrada? Qual que é a função desse motor do levantador do vidro? Qual que é o elemento que ele tem descrito como função, que é o parâmetro técnico dele? É converter energia elétrica em energia mecânica, conforme um parâmetro técnico, conforme uma parametrização. Então, a função do motor é fazer essa conversão de energia elétrica para energia mecânica, conforme essa entrada de tensão, conforme essa entrada de corrente. E o que ele tem de requisito aqui para nós? O que ele pode entregar? Ele tem que fazer uma geração de uma curva do motor conforme uma especificação técnica. E aí, seguindo nessa linha, o que nós temos? Esse motor do levantador do vidro, ele teve uma entrada de energia e ele vai ter uma saída, que é justamente um parâmetro de energia, que é uma rotação que depende justamente da energia elétrica no solenoide. Ou seja, essa rotação, ela depende dessa tensão, dessa corrente de entrada. Entrando muito, vai ter muita rotação. Entrando pouco, vai ter pouca rotação. É uma transformação, é o que ele deve fazer por meio dessa nossa entrada. Só que o que acontece também nessa entrada? Essas entradas, dependendo da transformação, do que deve fazer nessa função, ele produz, claro, a questão de saída, mas ele produz também um elemento de perda, ele produz algo que é indesejado para o sistema. Então, por exemplo, ele pode aqui produzir como uma saída, além dessa rotação, ele pode produzir uma perda de energia. Frequentemente nós não temos um sistema que é 100% de entrada para saída. Na verdade, não existe esse sistema de entrada e saída 100%. E aí o que nós temos? A saída indesejada, que é uma perda de energia. Tem uma energia térmica, a parte de atrito e tem vários outros elementos envolvidos aqui. Então, o que nós temos também? Nós temos que nessa nossa análise os elementos de requisitos funcionais. Por exemplo, qual é a parte de função que nós precisamos entender aqui? Que é
mover o vidro para cima e para baixo com uma velocidade definida. Então, o motor do levantador do vidro, o requisito na parte funcional, depois que nós estabelecemos as necessidades e fazendo uma tradução num QFD, o requisito no elemento funcional é fazer essa movimentação, tanto para cima quanto para baixo, conforme um especificado e no meio de uma velocidade razoavelmente definida, ou uma velocidade razoavelmente constante. Isso é o requisito funcional. Só que nós temos também os fatores que controlam essa estrutura de função. E aí o que nós temos? Pode ser algum fator natural, por exemplo, uma força de um campo magnético, uma permeabilidade. Então são vários outros elementos. E isso tudo é um fator que pode atuar num sistema de controle. E agora nós temos também aqueles requisitos que não são de função diretamente envolvida com o motor do levantador desse vidro. Por exemplo, nós temos aqueles que limitam as opções do nosso projeto. Por que limitam as opções do nosso projeto? No mundo perfeito, nós teríamos uma entrada de energia de tensão decorrente e nós teríamos uma saída 100% de rotação que só dependeria dessa energia elétrica do solenoide, não tendo uma saída indesejada. Só que isso não existe, pelo menos na nossa física, na nossa estrutura de engenharia. E aí nós temos uma estrutura que é um requisito não funcional, é uma limitação, é uma barreira técnica para nós enfrentarmos o nosso projeto. E aí, um exemplo pode ser que a interface geométrica com o sistema do cliente, ou seja, o cliente tem um outro parâmetro técnico, também pode ser algum requisito relacionado ao peso, relacionado ao tipo de material, relacionado à questão geométrica, a delimitações de espaços. Então, tudo isso aqui é um requisito não funcional. Nós temos também que entender esses requisitos que não são tratados funcionalmente. Bom, mas fechado esse entendimento, nós temos também aqueles fatores que são de perdas ao longo dessa transformação de entrada para a saída, que é o que se chama de fatores de ruído. Então, nós temos no diagrama de parâmetros os parâmetros para fazer análise, e um dos parâmetros é a parte dos fatores de ruídos. Quais são os fatores de ruídos que nós podemos ter aqui no caso? O primeiro deles é a variação de peça a peça, ou seja, é a variação na folga, por exemplo, entre o rotor e os grampos de retenção. Um segundo ruído, um segundo fator de problema, de desperdício nesse nosso produto pode ser a mudança ao longo do tempo, alguma variação, alguma peça que se desgastou antes de um previsto, antes de um estipulado. E aí nós temos essa mudança ao longo do tempo, como um exemplo, grampos de retenção se tornam magnetizados, desgaste da escova. Então é uma fonte de desperdício no nosso elemento, no nosso produto, estruturado no nosso diagrama de parâmetro. O terceiro ponto, ou terceiro ruído, que é o uso pelo cliente, ou o mau uso atribuído ou executado pelo cliente. Muitas vezes nós não temos o domínio de como o cliente vai estruturar aquele uso. Nós fizemos o projeto pensando que vai ser um uso racional, que vai ser um uso que tenha um certo limite de força, um certo limite de impressão e muitas vezes de levantar o vidro e baixar o vidro em um certo limite de tempo, mas nós não conseguimos prever exatamente todos esses parâmetros. E eu tenho esse ponto que talvez seja um dos principais, que é o ruído 3, o uso pelo cliente, que é o uso excessivo do sistema levantador devido a brincadeiras. Então, muitas vezes, pode-se ter lá, fica o tempo inteiro, levanta, baixa, levanta, e assim cansando ou desgastando o sistema, que muitas vezes pode não ter sido previsto ao longo do nosso projeto. E aí nós temos um quarto ruído, que é o ambiente externo. O que nós temos por ambiente externo? Qual é o exemplo para isso? Pode ser uma umidade, pode ser uma temperatura, pode ser poeira, vibração, batidas, choques, colisões. Então, tudo isso é um ambiente externo que pode vir a prejudicar, que pode vir a apresentar um desperdício para o nosso motor do levantador do vidro. E aí nós temos um quinto elemento, que pode ser um fator de ruído, que é a interação
do sistema, a interface desse sistema. Por exemplo, uma interferência eletromagnética, e aí tudo isso pode afetar o nosso motor do levantador do vidro. Então veja, aqui que você pode escolher o que você vai fazer. É um diagrama de parâmetro, é uma análise de funções, o que você vai estruturar, o que é melhor, o que é aqui a equipe tem como experiência para trabalhar. Isso você tem que estruturar. Você, muitas vezes, como facilitador, como engenheiro, tem que pensar o que a sua equipe é mais preparada, ela tem mais condições técnicas para fazer esse alinhamento, esse detalhamento de diagrama de parâmetro ou análise de função. Então aqui, se nós pegarmos seguindo a nossa análise, lembrando que para cada etapa nós temos uma tabela que nós precisamos preencher do primeiro passo, do segundo passo e agora do nosso terceiro passo, que é a análise de função. Nós vamos ter lá também essa tabela previamente estruturada, já pelo próprio manual do FEMEA, e ele vai nos perguntar, bom, dentro dessa análise de função, que é o passo 3, o primeiro item aqui é a função e requisito do próximo nível superior. Bom, função de quem? A função do nosso escopo previamente delimitado. E qual é esse elemento? Eu já deixei inclusive por cor aqui, que é qual é a função do motor do levantador do vidro. Então, o que nós precisamos pensar? Precisamos aqui colocar uma descrição desse elemento, desse item, o que ele deve fazer, qual é a função dele, o que ele faz. E aí nós precisamos apontar justamente essa relação entre a entrada e a saída desse sistema, com o objetivo de cumprir uma determinada tarefa, com o objetivo de cumprir uma determinada atividade nesse escopo. Então, sempre lembrando do escopo, nós vamos estar sempre falando do escopo definido. Por isso que você já deve ter percebido que nós não falamos da escova de carvão, nós não estamos falando da unidade de controle eletrônico, nós estamos falando do motor do levantador do vidro como um nível superior, nós estamos falando do sistema de comutação como um elemento foco, um elemento intermediário, e nós estamos delimitando como elemento inferior o porta-escovas, e somente esses 3 elementos. Então, o que nós temos? Qual é a função do motor do levantador do vidro? Justamente o motor do levantador do vidro, e aqui colocado como exemplo, a função dele, lembrando sempre o verbo no infinitivo mais substantivo, é converter energia elétrica em energia mecânica conforme parametrização. Ou seja, nós colocamos um verbo no infinitivo mais substantivo mais alguns dados técnicos para fazer essa nossa análise. Bom, fechado esse nível superior, nós partimos para o elemento foco, que é o segundo elemento. E aí nós precisamos pensar de novo, qual é a função desse sistema de comutação ao longo da nossa estrutura. Ou seja, nós precisamos fazer e definir essa estrutura de função. O elemento sistema de comutação, ele tem como função transportar a corrente elétrica entre pares de bobinas do conversor eletromagnético. Essa é a função dele. Por isso que a equipe, ela precisa ser uma equipe versátil. Por isso que ela precisa ser uma equipe com várias atribuições, com várias áreas de conhecimento. Porque cada uma tem um tipo de conhecimento, cada uma tem um tipo de domínio do seu assunto. Então aqui fica a função e requisito do elemento foco, que é o sistema de comutação. E agora nós partimos para o terceiro elemento e último, que é o próximo nível inferior. Qual é a função do porta-escovas? Qual é a função desse elemento? E aí nós precisamos definir que a função desse porta-escovas é justamente transferir força entre a mola e o corpo do motor para manter o sistema da mola da escova na posição X, Y, Z, coordenadas tridimensionais, que vai fazer o suporte à comutação no ponto de contato.
Parece muitas vezes muito técnico essas descrições, mas justamente é isso que o FMEA espera, uma descrição técnica, uma descrição que nos atenda àquela equipe previamente estruturada de funções e de responsabilidades. Cada um vai fazer a sua descrição para cada um tipo de função, tudo sendo unificado, tudo sendo pensado num elemento de trazer valor para essa nossa análise. Então aqui nós fechamos esse passo número 3, descrevendo essa nossa tabela de análise de função, para que você entenda justamente muito bem essas descrições, essas análises entre entrada, que aí vem a nossa função, que faz essa transformação, e entrega uma saída.